Oi, oi, meu nome é Amanda Duran e você está no canal Fielmente Feminina. E aí, meus amores, como vocês estão? Eu tô bem, tô feliz de estar aqui de volta, nesse quadro, que é o novo quadro do canal Fielmente Feminina, que é o Amanda Responde. Vocês me deixaram muitas perguntinhas lá no Instagram, no meu Stories, e eu acho que eu vou conseguir responder a todas, ou quase todas. Não, acho que vai dar para responder todas em duas partes, então eu vou gravar esse vídeo em duas partes. Espero que edifique a fé de vocês, que abençoe a vida de vocês. Algumas perguntas são mais assim curiosidades, assim, de cunho mais pessoal, né? Então nem sempre eu vou responder a todas, mas dessa vez eu não vi nenhuma pergunta assim ofensiva, assim que eu não devo responder, sabe? Mas muitas perguntas também são de cunho teológico, então eu vou tentar fazer um mix aí de perguntas e eu acho que assim a gente pode ficar mais próxima, sabe? Então, entra aí, fica à vontade, pega o teu café, a tua água, teu suquinho e vamos lá para a primeira pergunta. Amanda, como você foi parar no exterior? Gente, então, essa é uma curiosidade que muitos têm, né? Muitos de vocês me perguntam isso e eu não vou me aprofundar aqui porque já tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas eu vim para os Estados Unidos porque eu me casei com um americano. E a gente se conheceu num site de namoro cristão. Não me julguem, não taquem pedra em mim, por favor. Assistam o testemunho completo primeiro. E no site tacando pedra assim nos outros, né, gente? Porque, enfim, meu casamento tem sido uma benção, uma luta. A gente luta muito, mas a gente luta juntos e com Jesus ao centro, né? Guiando a gente. Então, glórias a Deus por isso. Mas eu conheci ele num site de namoro cristão. E, assim, a partir do momento que a gente se conheceu, a gente se apaixonou mesmo. Nossa, foi uma coisa, assim, louca, inexplicável. Porque quando eu bati o olho nele, na foto dele, li o perfil dele, o que ele tinha escrito, eu falei assim, Deus, esse menino aqui é meu marido? Gente, eu juro que eu falei isso pra Deus. Aí eu falei com Deus assim, olha, Deus, se é minha carne, tira isso do meu coração, esquece o que eu tô falando, né? Mas se eu não estiver certa, Deus, esse rapaz vai me mandar um e-mail amanhã. E não deu outro. No dia seguinte, o Brandon me mandou um e-mail me dando oi, sabe? Elogiando meu sorriso, aquelas coisas assim. Aí a gente começou a ter contato. Para que a gente se conhecesse mais, porque, assim, gente, a paixão, a gente não pode ser liderada pela paixão. Porque a paixão pode levar a gente para um buraco muito fundo, tá? Então, cuidado. Nosso coração é enganoso. A palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Então a gente se propôs a conhecer muito um ao outro, a conversar muito, a não perder tempo. A gente se falava todos os dias pelo Skype, que é melhor do que por telefone ou por mensagem, porque é ali olho no olho. E a gente, sabe, tinha muitas perguntas um pro outro. A gente anotava as perguntas que a gente queria fazer um pro outro, sabe? E fazia. Então a gente foi se conhecendo tudo, sabe? Pecados do passado, pecados do presente, lutas passadas, lutas presentes. História de salvação, como que eu vim a Cristo, como que ele veio a Cristo e tudo mais. Então Brandon decidiu que seria melhor ele ir para o Brasil me visitar o quanto antes, porque a gente entendia que o relacionamento à distância não é saudável, é muito difícil, né? E pode gerar defraudação emocional. Então, a partir do momento que a gente estava conectado, a gente, sabe, estava ali olhando para a mesma direção, que era o casamento, né? Porque, gente, namoro cristão tem que apontar para o casamento, gente, né? Não é como o mundo que namora por namorar, que fica, que, né, sem um propósito. Namoro nem existe na Bíblia, é casamento, né? Então ele decidiu ir para o Brasil, a gente se conheceu em maio, em junho ele foi para o Brasil e ele me pediu em namoro, oficialmente, pessoalmente, né? Então na primeira semana ele me pediu em namoro e na segunda semana ele me pediu em casamento. Então foi isso. Então ele foi embora do Brasil já noivos, né? A gente já estava noivo. E ele voltou em agosto, então isso foi em junho, e em agosto ele voltou e a gente se casou. Isso dia 26 de agosto. E dia 4 de setembro eu estava chegando aqui, no Texas. E aqui estou, vai completar 3 anos
esse ano. A próxima pergunta. Amanda, como foi casar com um pastor de outro país? E a adaptação do idioma? Então, gente, para quem não sabe, o Brandon é pastor, né? Então, eu confesso que foi, ao mesmo tempo que foi uma bênção, que eu fiquei super feliz, assim, me sentindo super honrada por esse presente de Deus, eu fiquei muito assustada. E eu confesso que até hoje eu ainda sou um pouco, assim, assustada com essa coisa de ser esposa de pastor, sabe? Não que eu seja uma mulher extraordinária por isso, não mesmo, eu não sou. Eu sou apenas uma mulher comum, né, mas pertencente a um Deus extraordinário. Então eu sei que Deus, ele pode fazer muito na minha vida e através da minha vida nesse ministério que ele me deu, né? E nessa função que ele me deu de esposa de pastor. Bom, não foi fácil, tá? Então foi bênção, mas também não foi fácil e ainda não é. A adaptação ao idioma é o que mais pegou. Muito difícil, porque assim, gente, vocês podem perguntar para minha mãe, que eu não tô mentindo. Eu nunca fui boa em inglês. Nunca gostei de inglês. Sério, minha mãe fez várias tentativas, me colocou em curso quando eu era adolescente. Nossa, eu nunca consegui aprender, não parava em curso nenhum. Na escola também, eu não era boa em inglês. Eu fiz letras, eu sou formada em letras, mas só em português e literatura, mas não em inglês, entendeu? Então, foi depois de velha mesmo que eu decidi pegar firme no inglês. E, gente, olha que louco, isso foi antes de conhecer o Brandon, entendeu? Eu comecei a estudar inglês no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Isso em 2016, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, assim, com seriedade, sabe? E eu não sabia nada de inglês, gente. Eu não comunicava inglês, não conseguia nem entender, nem falar nada, nem ler. Muito pouco, muito pouco. Então, eu comecei a estudar por mim mesma. Eu fiz poucas aulas particulares lá no Rio de Janeiro, mas bem poucas. E o objetivo final naquela época é porque eu estava pensando em ser aeromoça. Olha que loucura isso, gente. Eu que nem sou fã de avião. Você não tanto que eu estava perdida. Eu estava lá no Rio, estava fazendo uns trabalhos como atriz, como modelo, dava aula particular de português e já estava pensando em ser aeromoça. Loucura, né? Mas aí Deus usou para o bem, porque eu comecei a estudar inglês, entendeu? E aí, quando eu me mudei para Nepomuceno, eu estudei muito. Nossa, era todo dia, eu era bem disciplinada. Depois eu posso até fazer um vídeo de algumas dicas, assim, para você conseguir estudar sozinha o inglês, porque eu não fiz curso nenhum. Não fiz. Porque eu sei que é muito caro, eu não estava com dinheiro na época para fazer. Então comecei a estudar muito seriamente, sabe? E conheci o Brandon. Então, assim, se eu não tivesse estudado antes, não teria como eu estar com o Brandon, porque eu não conseguia me comunicar nada em inglês, né? Então foi uma benção. E conversando com ele pelo Skype me ajudou muito. E ele muito paciente, sabendo que não era a minha primeira língua, sabendo que eu estava aprendendo. Então ele falava mais claramente o inglês, mais devagar, porque ele é do Texas, então tem um sotaque muito forte, né? Mas ele, até hoje, ele é muito generoso comigo nesse sentido. E quando eu mudei para cá, cheguei aqui dia 4 de setembro, gente, eu tava apavorada, porque por mais que eu já conseguia me comunicar, parece que quando eu cheguei aqui eu travei. O pai dele, que eu amo muito, assim, ele tem um sotaque muito forte, ele fala rápido, ele fala cantado, e eu não entendia nada, e ele é muito piadista, ele adora contar piada, e ele contando piada pra mim, eu tipo, sabe aquela cara assim? Aquele sorriso amarelo? Até chegou ao ponto que eu fui sincera com ele, falei assim, ô Dad, que eu chamo ele de Dad e a mãe do Brandon de mão. Falei assim, ô Dad, eu não tô entendendo as piadas, desculpa. Não cheguei nesse nível ainda. Aí ele riu até, e hoje em dia eu já consigo entender quase 100% das piadas dele, entendeu? Então, o mais difícil para mim foi realmente a adaptação do idioma. E o grande desafio de ser esposa de pastor, gente, que eu acho que tem uma outra pergunta aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Próxima perguntinha. Como foi auxiliar seu esposo no ministério pastoral no início do casamento? Então, um desafio enorme, e ainda é. No início do casamento foi e continua sendo.
A diferença é que eu tô aprendendo muito e tô amadurecendo muito, não com minhas próprias forças, porque, sinceramente, eu por mim mesma, sério, eu já teria desistido. Mas pela força do Espírito Santo, pelo Cristo que vive em mim, sabe? Pelo nosso Deus, que é maravilhoso e capacita a gente, fortalece a gente em tempos difíceis e de grandes desafios. Né? O desafio já começou quando eu coloquei os pés aqui. Antes do Brandon me conhecer, ele já tinha plantado uma igreja em Houston, uma igreja chamada Redeemer's Love. A gente tem um carinho muito grande por essa igreja. E ele era solteiro, né? Solteiro, não estava namorando, nem nada. E a igreja estava indo muito bem, muito bem. E tinha muita mulher, entendeu? Muitas mulheres na igreja, e ele me contando, então eu estava muito empolgada, pensando, nossa, que máximo, eu vou ter muitas amigas, né? Vou ter muita ajuda, muitas mulheres, assim, mais velhas me ajudando, me ensinando, e também as mais novas que eu vou poder ensinar, ajudar, e todas nós a gente vai poder trabalhar juntas, ser um time, né? Trabalhar juntas na obra de Deus. Eu estava muito empolgada, apesar de assustada por causa da língua. Mas quando o Brandon anunciou lá na igreja que ele estava indo para o Brasil para conhecer a futura esposa dele, as mulheres se revoltaram. Teve um protesto na igreja. Não todas, claro, mas a maioria das mulheres, elas foram embora. Elas não aceitaram que ele estava deixando o país dele para ir buscar uma imigrante, para ir se casar com uma mulher de outro país, sendo que tinham tantas mulheres solteiras na igreja. Então elas saíram. E elas eram bem ativas no ministério, ajudavam bastante, sabe? Tinham ali, cuidavam do ministério infantil, enfim, mas elas saíram. Então, sinceramente, eu vejo que elas não estavam ali em busca de Cristo, elas estavam em busca do pastor solteiro, né? Então já foi uma decepção para mim no início. Eu já estava assustada e eu fiquei ainda mais. Mas quando eu cheguei meu primeiro dia na Redeemer's Love, foi uma bênção. Poucas pessoas, pouquíssimas, mas eles me receberam com muito amor. Quem ficou, me amou, entendeu? Quem ficou me recebeu com muito amor. Uma das mulheres, ela inclusive é minha única amiga aqui nos Estados Unidos até hoje. Ela continua morando em Houston. Eu moro aqui numa cidadezinha desse tamanho. Fica a 2 horas e meia de Houston. Mas a gente continua muito amiga. Então, já foi um desafio desde o início. E continuou essa trajetória e tão desafiadora, continuou e continua. Porque a gente saiu de Houston, mudou para cá, essa cidadezinha chamada Kinard, que é uma vila, gente, tem 320 habitantes, 320, é isso mesmo, é menor do que o seu bairro, entendeu? E foi aqui onde o Brandon cresceu, os pais dele moram aqui, então a gente, por motivos de força maior, a gente mudou para cá, mais especificamente dizendo, foi por causa da minha saúde, então a gente mudou para cá. Vai fazer. Acho que vai fazer 2 anos, quase, que a gente está aqui. Né? Então, o Brandon, a gente foi para uma outra igreja. O Brandon foi pastorear essa outra igreja, que não foi ele que plantou, mas chamaram ele para pastorear. E a gente ficou lá por um ano, quase um ano. Quase um ano. E foi outro desafio grande, porque a gente já chegou com a coisa assim meio estabelecida, já tinham, né, os líderes, eles já tinham a forma deles de pensar, que divergia muito da forma da gente pensar. Então a gente, né, o Brandon, ele que sempre tomou as rédeas disso. Então, o Brandon tentando chegar num acordo, não deu certo, né? E no final disso foi que levantaram lá uma difamação contra o Brandon, que eu acho que ainda não é o tempo de eu falar com vocês sobre isso. Quando o tempo chegar, eu me abro um pouquinho mais. Mas ocorreu uma injustiça tremenda lá e o Brandon foi convidado para se retirar. Ele e eu, né? Então a gente saiu dessa igreja, mas Deus, gente, ele é maravilhoso e ele faz justiça. Porque claro que a gente erra, a gente é pecador, a gente erra e vai errar muito ainda. Mas naquele caso, o Brandon, ele estava realmente sendo injustiçado e isso veio à tona.
Isso veio à tona para os outros membros da igreja que não sabiam do que tinha acontecido e que gostavam muito da gente e continuam amando a gente muito. Isso veio à tona, então deu um problema lá. E eles, os membros da igreja, se juntaram, votaram e resolveram afastar os 2 líderes que tinham levantado essa confusão lá, enfim. Mas aí agora eles já estavam com outro pastor, então a gente não voltou, entendeu? Então, no momento, o Brandon não está pastoreando uma igreja, a gente não está conectado, né, a uma comunidade, a uma igreja. A gente vai à igreja, ele prega em várias igrejas aqui na região, porque todo mundo conhece ele, porque o pai dele é pastor também. E ele prega nas igrejas aqui da região, tem sido assim, mas a gente ainda não está conectado como a gente gostaria de estar. Mas Deus está fazendo uma coisa nova e Ele colocou uns projetos no nosso coração que está nos pés de Deus, tá nas mãos dele, no tempo certo vai acontecer. Amém? Algo que Deus tem me ensinado muito e que eu confesso, para mim é uma luta muito grande, é muito difícil para mim. Eu vejo o quão miserável eu sou, o quanto eu necessito da graça de Deus, porque eu estou aprendendo na prática mesmo a perdoar os inimigos, a amar e orar pelos nossos inimigos. Coisa que eu não conseguiria, gente, sem o Espírito Santo. Não conseguiria, seria impossível. Então eu estou colocando isso na prática, porque não adianta eu ficar mergulhada em rancor, em justiça própria, sendo que eu não sou justa. Sem Jesus, não há justiça nenhuma em mim. Deus não vê justiça em mim, Amanda. Ele me vê como justa porque ele vê Cristo em mim, né? Então, fora de Cristo, apartada de Cristo, seria um desastre, gente, sério. Eu ia, papar um monte de gente aí, porque é difícil. Para mim, esse é o maior desafio. Ver meu marido sendo injustiçado, ver tantos projetos lindos que ele tem, que Deus deu para ele, a visão que ele tem, né, o amor que ele tem pelas pessoas, o chamado ao pastoreio, e ver que isso não está acontecendo, de fato, está acontecendo, mas, enfim, muitas lutas estão surgindo, isso me deixa muito irada, especialmente quando injustiças são cometidas. Mas eu não posso fazer muita coisa a não ser orar e encorajar meu marido. A minha função, o meu papel, a minha missão, digamos assim, é melhor eu falar assim. A minha missão é com meu marido, não é com quem está ofendendo meu marido. Né? Então, por mais que eu tenha vontade de ir lá e falar poucas e boas para essas pessoas, eu não posso, não seria um bom testemunho cristão. Então, eu tenho que orar por essas pessoas, pedir a Deus que limpe meu coração, que me torne mansa, que me dê domínio próprio, que me ajude a cultivar os 9 frutos do Espírito e que me ajude a encorajar o meu marido. Então é isso que eu tenho feito, graças a Deus e por causa da graça de Deus. Próxima pergunta. Gente, aqui eu vou unir 2 perguntas em uma resposta, porque é praticamente a mesma pergunta, tá? Quais sinais indicam que a pessoa é de Deus para nós? Vocês me perguntam isso muito, gente, no Instagram. E a outra pergunta é: como você soube que seu amado era a pessoa certa? Além da confirmação de Deus, é claro. Então, gente, vamos lá. Eu adoro essa pergunta, acho muito interessante, vejo que vocês realmente têm essa dúvida. Eu não acredito que Deus sempre vai confirmar de forma muito clara pra gente que sim, olha, Amanda, vai lá e casa com o Brandon. Por exemplo, no meu caso, ele confirmou. Eu entendo como uma confirmação quando eu orei a Deus e falei com Deus: Deus, se o Brandon for o meu amado, for o meu marido, como eu penso que é, faz ele me mandar um e-mail amanhã, mostrando interesse em mim. E isso aconteceu. Mas não sempre que isso acontece. Sinceramente, eu acho que na maioria das vezes isso não acontece. Então, às vezes a gente fica dependendo de algo assim muito extraordinário acontecer. Sei lá, se eu for encontrar com fulano e ele tiver com uma blusa amarela, é sinal de Deus que ele é meu marido.
Então, assim, eu acho um pouco perigoso fazer isso, entendeu, gente? Nós temos que nos firmar na palavra. O que, que a palavra diz sobre um homem piedoso, sobre uma mulher piedosa, né? Que seria o homem certo para a gente casar, entendeu? Porque, assim, se for um homem que te respeita, um homem que é temente a Deus acima de tudo, que ama a Deus mais do que ama a você, que obedece aos pais, que incentive a sua intimidade com o Senhor, em vez de te afastar de Deus. Gente, isso são sinais de Deus, para que, sim, para que vocês se casem. Se ele tem esse interesse e você tem também, não tem por que não se casar. Então, eu acho que seria isso, sabe? Então, resumindo, o rapaz, você está conhecendo um rapaz, vocês estão conversando bastante, e ambos estão interessados, porque tem isso também. Se o cara não está interessado, então você não vai ficar forçando a barra, você não vai ficar correndo atrás do cara. Se ele não quer, tchau, né? Vai aparecer o homem certo, se for a vontade de Deus. Mas assim, vocês estão se conhecendo, estão conversando, então é importante que você, mulher, observe algumas coisas, algumas características nesse rapaz, né? Então, é um rapaz temente a Deus, né? Ele ama a Deus e a sua palavra, ele conhece a Deus, e conhecer a Deus significa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, né? Ele ama a Deus mais do que tudo, ele vai amar a Deus mais do que ele vai te amar, porque, gente, o marido ele só vai ser capaz de amar a esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, como nos orienta Efésios 5, ele só vai ser capaz de fazer isso se ele amar a Deus acima de todas as coisas. Entendeu? Porque senão ele vai ser tomado por desejos e sentimentos egoístas. Assim como nós mulheres. Se a gente amar o homem mais do que a gente ama a Deus, a gente idolatra aquele homem, idolatra o marido, coloca o marido no pedestal, a gente vai agir baseada em sentimentos egoístas, em desejos egoístas. A gente não vai se doar para o nosso marido, a gente não vai se submeter ao nosso marido de forma que honre a Deus, porque a gente vai estar muito preocupado em atender os desejos da nossa carne, entendeu? Então, observe isso. Observe também se ele trata bem a família dele, trata bem os pais, isso é muito importante. Veja a reputação dele, procure saber da reputação dele. Na igreja onde ele congrega, sabe, as pessoas que o conhecem, procure saber, é muito importante. E outra coisa, veja se vocês estão olhando para a mesma direção. O que significa isso? Às vezes ele tem um chamado de missionário, quer viajar pelas nações. E às vezes esse não é seu chamado, às vezes você não tem a menor vontade de fazer isso. Se você não tem a menor vontade de fazer isso, é porque esse não é o seu chamado, Deus te chamou para outra coisa. Né? Então aí seria complicado, porque aí é você querendo ficar em casa e o seu marido querendo viajar ao mundo. Como é que seria isso? Seria difícil, né? Então, como diz, eu anotei aqui, Amós, está em Amós 3:3, né? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, assim, por mais que o rapaz seja um bom rapaz, seja cristão, seja piedoso, por mais que a moça seja piedosa, seja cristã, seja uma boa moça que trate bem aos pais, por mais que eles se gostem, se eles não estiverem olhando na mesma direção, vai ser um casamento difícil, entendeu? Alguém vai ter que ceder muito, e às vezes esse muito vai além do que o que você está disposto a ceder. Então, pense nisso. Outros pontos que eu acho importantes. Repare se o rapaz é trabalhador, tá? Porque não pode comer o pão da preguiça, não, gente. O marido, segundo Deus, o marido é o provedor da família, né? Então, ele tem que ser um homem trabalhador. Não precisa ser rico, gente, viu? Nossa, não mesmo. Mas um homem que vai prover para o lar, que vai colocar a esposa em primeiro lugar, que vai se preocupar com as necessidades da família, com as necessidades da esposa. Então, não pode comer o pão da preguiça. Outra coisa tem que ser um relacionamento que vai te dar alegria, que vai te trazer paz, que não vai instigar a sua carne, sabe? Que não vai instigar os seus piores sentimentos, como ciúmes, por exemplo.
Se vocês estão namorando e o rapaz assim te instiga, sabe, muita ira, muitos ciúmes, você tá sempre estressada, tá sempre vigiando ele, tá sempre preocupada com o que ele tá fazendo. Se ele não te inspira confiança, mulher, olha, experiência própria, corre. Corre que é laço, minha filha. Espera que o varão chegue, se for a vontade de Deus, viu? Olha, acredita, gente, é melhor ficar solteira do que entrar num casamento que vai ser muito difícil, muito complicado, sabe? Se o homem já te desperta ciúmes, se ele flerta com as moças, tem um monte de amiga mulher, e você não gosta, não se sente bem com isso, não pense que ele vai mudar quando se casar. Não vai piorar. Vai piorar, gente. Então, não conte com essa mudança, tá? E outra, a gente não muda ninguém, não. Eu, Amanda, não sou capaz de mudar o meu Brandon. Não sou. Né? Tem algumas coisas, alguns defeitos dele que eu gostaria que fossem diferentes, lógico, assim como tem também alguns defeitos em mim que ele gostaria que fosse diferente, porque a gente é pecador. Mas eu não posso mudar ele, ele não pode me mudar. Quem muda é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ser esposas segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa carne. Porque aí o Espírito Santo vai agir em nós e através de nós para transformar o nosso marido. Entendeu? Então, se o namoro já tá tendo muita briga, muito problema, você já tá ficando estressadíssima, decepcionada, com raiva, chora o tempo todo, olha, eu não acredito que esse seja um bom relacionamento para você. Eu não acredito que essa seja a vontade de Deus. Então, é assim que Deus confirma. É você percebendo todos esses sinais, tá bom? Gente, o tempo voou e eu nem vi. Vocês estão vendo que a luz caiu, né? Já está bem escuro aqui fora. E eu escolhi esse ambiente diferente para gravar esse novo quadro do canal Fielmente Feminina, para ficar uma coisa assim mais informal, né? Mais um bate-papo mesmo com vocês. Então talvez eu vá gravar essas perguntinhas em 3 partes, já que eu não consegui finalizar tudo hoje, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Obrigado por assistirem até o final. Não esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vocês sabem que me ajudam muito, ajudam o canal Fielmente Feminina a ter relevância no YouTube. Caso contrário, gente, vai caindo pro buraco negro do YouTube, né? E eu quero que mais mulheres sejam abençoadas pelo vídeo, tá bom? Então, até a próxima, gente. Tchau!